E aí, tudo bem? Nós voltamos hoje para falar sobre um livro que deu origem a uma série de TV americana super conhecida principalmente pelos adolescentes da primeira década dos anos 2000, que é o Diário de um Vampiro, ou como ficou mais conhecida, The Vampire Diaries. Vamos conferir nesse vídeo uma análise literária sobre essa temática vampiresca do primeiro volume do Diário de um Vampiro. Vamos conferir? Então, bora hoje falar sobre esse livro, Diário de um Vampiro, O Despertar, que é o número 1 de uma série de livros escritos pela americana Lisa Jane Smith, ou como é mais conhecida, L.J. Smith, e conversar um pouquinho sobre esse volume 1 dos livros dela. Eu vou deixar o livro ali em cima pra gente conseguir conversar, porque eu falo com as mãos como uma boa descendente de italiano. Bem, a escritora L.J. Smith, ela escreveu vários livros, não só sobre esse universo do Diário de um Vampiro, mas realmente, assim, a saga literária dela de maior fama foi essa obra, O Diário do Vampiro, que originalmente começou com uma trilogia com 3 livros, que ela encerrou com um quarto, que aí deixou de ser trilogia. E aí, depois de muito tempo, 10 anos depois que a escritora publicou a primeira edição desse livro, O Despertar, que foi em 1991 que esse livro foi publicado pela primeira vez, e mais de 10 anos depois, ele virou a série de televisão que a maioria de vocês deve conhecer, que é o The Vampire Diaries. Eu não sei pronunciar direito esse nome em inglês, eu treinei várias vezes e ficou uma fonética horrível. Mas ok, voltando aqui, com o sucesso da série e a pressão de alguns fãs, a escritora acabou publicando uma outra trilogia da série que originalmente eu não me proponho a ler. O que eu me proponho a estudar aqui com vocês? Esses 4 livros que compõem essa primeira saga, que segundo a própria L.J. Smith, encerra um ciclo do The Vampire Diaries, e não entrar na segunda trilogia da escritora. Mas, se de repente eu, como todos os fãs da série, depois de terminar os 4 volumes originais, sentir esse gostinho de eu quero mais, a gente adentra aí os outros livros, os outros volumes. Vale ressaltar aqui que também não se encerrou somente nesses 7 livros escritos pela própria L.J. Smith, e existem outras versões que são uma continuação ou exploração de alguns tópicos da própria saga original, que foram escritos por outros autores com a autorização da L.J., ok? Eu falei pra vocês lá quando eu fiz a análise da Dama Pálida de Alexandre Dumas, que eu fiquei curiosa para conhecer essa saga, né, do Diário do Vampiro, mas que eu não iria assistir a série televisiva The Vampire Diaries, porque são 8 temporadas, com mais de 20 episódios em cada temporada, e assim, desculpa, eu não tenho tempo para isso. Na verdade, é uma crítica minha a esses formatos de séries de televisão, que eu acho que fizeram muito sucesso e faziam muito sentido quando eles de fato foram gravados, que é aí nos anos 90 ou na primeira década dos anos 2000, quando não existiam os canais de streaming, a internet ainda não era do formato que nós conhecemos hoje, em 2021. Então acabava que ficava passando em séries de televisões e, enfim, ficava semanalmente passando episódios, levavam 6 meses passando aquela temporada. Outro semestre do ano eles reprisavam aquilo para só no ano seguinte lançar uma nova temporada.
Então, dentro dessa época, fazia super assim, sentido a gente construir essas séries longas. Portanto, assistir e acompanhá-las era uma coisa fácil de se fazer. Agora, quando nós vamos conhecer essas séries dos anos 90 ou da primeira década dos anos 2000, agora em 2021, pelos canais de streaming, elas se tornam enfadonhas, entediantes, muito longas para se acompanhar. Que é o caso do The Vampire Diaries. Ele está disponível lá no Prime Video, todas as 8 temporadas, mas para mim assisti-las é uma coisa bastante inviável. Eu comecei a assistir a primeira temporada, eu cheguei quase até na metade, mas eu parei de assistir porque estava me confundindo muito o que era o livro e o que era a série, uma vez que realmente a série ela é bastante fiel ao livro, só que ela muda muita coisa também. Então acabava me confundindo, desde personagens que existem no livro, mas que não existem na série, comportamentos de alguns personagens que na série caminham para um direcionamento e no livro para outro, inclusive o comportamento da própria protagonista, a Helena. Elas são personagens totalmente diferentes no livro e na série. Isso estava me confundindo e eu acabei deixando de lado a série para me focar somente nos livros, que afinal de contas é a proposta desse canal. A leitura do livro é extremamente simples e eu li em um dia. Na verdade não foi nem um dia, foi uma tarde. As letras são grandes, são poucas páginas, são 200 e alguma coisa páginas, e com letras bastante grandes, uma leitura corrida, fácil, não tem muito mistério para se ler esse livro. Então, assim, eu super indico para adolescentes, principalmente dessa faixa etária do 8º ano até o fim do ensino médio. É o perfil do leitor desse livro. O enredo central de O Diário do Vampiro Despertar basicamente se divide aí em 5 momentos, que é quando a Helena, que é a nossa protagonista, ela vai conhecer o Stefan Salvatore, que também é meio que um protagonista desse livro. Um recorte, vale lembrar que eu estou analisando somente este livro, O Despertar. Eu ainda nem li os demais, apesar de estar aqui atrás na estante, mas eu ainda nem os li, e eu não estou comparando com a série, portanto, tudo que eu falar é referente somente a este livro. Enfim, então no começo da história a gente vai ter a Helena voltando daquela sua viagem a Paris, nas férias de verão dos Estados Unidos, e se reencontrando com os seus amigos de escola, que no caso do livro ela tem 2 melhores amigas, que é a Meredith e a Bonnie, e elas são super próximas, são as cúmplices. A Helena, ela tem uma irmã caçula, Margaret, que foi a sobrevivente daquele acidente com os pais que a deixou órfã. E ela também está namorando o Matt, que é um grande amigo de infância dela, que ela já termina esse relacionamento logo nos primeiros capítulos do livro. E tem a rivalidade com uma amiga também de infância chamada Caroline, que é uma garota ruiva, lindíssima, de pele levemente bronzeada, e que rivaliza ali por ser rainha do baile da escola, essas coisas norte-americanas que, sei lá, são muito importantes para eles. E a primeira parte da história é esse retorno da Helena e o encontro, né, quando ela se conhece com o tal italiano elegantérrimo que chega num Porsche 911 com uma jaqueta Armani na escola, que é o Stefan Salvatore. Depois, o segundo momento, é a Helena percebendo que o Stefan Salvatore, diferente de todos os outros garotos daquela escola, não será mais um súdito aos seus pés. Então, os encantos da Helena não acabam seduzindo ali o italianinho, e ela fica irritadíssima com isso. Afinal de contas, é uma garota mimada, egocêntrica, que não aceita frustrações. Então ela cria aí o terceiro momento do nosso enredo desse livro, que é a saga Helena quer conquistar Stefan Salvatore. E daí ela, junto com a Meredith e com a Bonnie, vão fazer uma série de estratagemas
para tentar conquistar, se aproximar do tal do Stefan Salvatore, e em contrapartida ela rivaliza esse relacionamento com a Caroline, que também está afim aí do gatinho italiano. Depois eles vão começar o relacionamento deles, né? O namorico deles, cheio de problemas, cheio de questões aí que desagradam a protagonista, e até chegar ao clímax da história, ao fim da história, que é a revelação de que esse personagem de fato é um vampiro, e como que a Helena vai lidar com essa questão. Então, basicamente, a trama da história se resume a essa fase. Cada um desses processos que eu comentei com vocês aqui, que eu separei, se conhecerem, ela levar-o fora, ela tentar conquistá-lo, eles começarem a namorar e ela descobrir que ele é um vampiro, vai culminar numa ação bastante agitada, com bastante suspense e intrigas durante a leitura, que vale a pena ler, vale a pena reviver esse momento com ela, porque a narrativa do livro, ao contrário dessa pequena experiência que eu tive com a série, ela é muito mais horripilante, ela tende mais para um suspense, para um sobrenatural, para um macabro, que eu não identifiquei na série televisiva. Uma coisa que me chamou bastante atenção durante a leitura desse livro é que o nome do livro, mesmo em inglês, é O Diário do Vampiro, certo? Então eu imaginei que eu fosse encontrar nessa obra algo muito parecido com a estrutura narrativa do Drácula de Bram Stoker, que são epístolas, né? São vários capítulos, são vários compilados ali de relatos, experiências, diários, reportagens, enfim, como nós já analisamos no vídeo do Drácula do Bram Stoker. Mas ao contrário disso, não foi o que eu encontrei. Existem alguns trechos, sim, de diários dentro do livro, Diário do Vampiro, mas são pouquíssimos trechos, não é nem a maioria, quiçá a totalidade do livro. Você tem alguns trechos do diário da própria Helena Gilbert e alguns trechos do Stefan Salvatore. Tanto é que tem um certo momento da narrativa desse livro Despertar que a gente fica em dúvida, afinal de contas, quem é o protagonista. Se é a Helena ou se é o Stefan, porque as duas vozes ficam ali falando com você simultaneamente. Mas lá no desfecho dessa unidade do livro, a gente chega à conclusão de que deste livro a protagonista é a Helena Gilbert. E aí ficam duas perguntas. Por que o livro se chama O Diário do Vampiro, sendo que o que menos tem nesse livro é um diário? E por que se chama Diário do Vampiro, se a protagonista dessa trama é a Helena, que não é uma vampira? Veja bem, salientando, eu não estou analisando a totalidade dos livros. De repente, quando eu chegar lá no final, vai dar todo o sentido do mundo, porque provavelmente a Selena ela vai se transformar numa vampira em algum momento, e aí de repente esse diário vai contar desde a época que ela era humana até ela se tornar uma vampira. E aí me vem na cabeça outra história, que é o Crepúsculo, né, e toda a saga Twilight lá da Stephenie Meyer. E é uma impressão que eu tive quando eu li o Diário do Vampiro. Na verdade, como eu conhecia já a série Twilight e já conhecia a Dama Pálida do Alexandre Dumas, a impressão que eu tive é que o Diário do Vampiro era quase que uma mistura dessas duas histórias com uma pitadinha de Drácula de Bram Stoker para dar uma apimentada. Foi a impressão que eu tive. Então, se você pega essas três histórias, né, Dama Pálida, Crepúsculo e Drácula, você mistura tudo ali e você tem a série Diário do Vampiro. Essa foi a impressão que eu tive. E aí ficou essa interrogação na minha cabeça. O que veio primeiro? Se foi o Diário do Vampiro ou se foi a série Twilight? Porque é evidente que uma bebeu na fonte da outra. E aí, pela minha surpresa, a série original foi o Diário do Vampiro, porque a primeira edição do livro foi publicado, como dito anteriormente, em 1991, enquanto que Crepúsculo só foi publicada a primeira edição em 2005. Portanto, se teve alguém que se influenciou com o Diário do Vampiro, foi a Stephenie Meyer para fazer a saga Twilight. Agora vamos à minha crítica à leitura deste livro.
Primeiramente, eu vou dizer que, para mim, uma mulher, 2021, século 21, fazer a leitura deste livro foi extremamente incômodo. Quando eu comecei a fazer a leitura, eu ainda não tinha me atentado ao ano de publicação da história. E eu percebi, assim, logo no segundo capítulo, que esse livro ele só seria aceitável para uma leitura hoje, em 2021, se ele de fato dialogasse, né, o contexto de produção dele fosse algo no máximo nos anos 2000. Porque se ele fosse escrito póstumamente aos anos 2000, eu me recusaria a ler este livro. E eu vou explicar o porquê agora. É um livro extremamente machista, tem padrões de belezas eurocêntricos complicadíssimos e uma estrutura socioemocional que já foi desconstruída em 2021. Então, quando você faz a leitura deste livro em pleno 2021, ele incomoda. E a mim incomodou muito mais do que ler Drácula, mas realmente foi difícil de engolir determinadas passagens deste livro. Por exemplo, a protagonista, a Helena Gilbert, ela é uma garota no livro descrita como loira, extremamente loira. Inclusive, ela vai relembrar o Stefano Salvatore a uma garota por quem ele foi apaixonado lá no século XV, no Renascimento italiano, que era a tal de Catherine. E a Catherine ainda era menos loira e menos branca, segundo o livro, do que a própria Helena. Então a Helena é de uma branquitude, assim, enorme. Ela tem uma pele extremamente branca, ela tem olhos azuis, mais azuis do que o próprio céu, e um tom de loiro nos cabelos que chega a ser 2 tons mais loiro do que a loira da Catherine. Ela é extremamente magra e descrita em todas as cenas de beleza, ou que vão exaltar essa beleza dela, quanto a cintura dela é super fina, o quanto ela é super magra. Inclusive tem uma fala no narrativa da história que eu tive vontade de rasgar o livro, que falava exatamente isso, que assim, ela não era bonita porque ela simplesmente se arrumava. Ela era bonita porque ela era magra e soberana. Enfim, então assim, é uma história extremamente gordofóbica. Todo tipo de preconceito que a gente tinha lá nos anos 90 realmente ficou aqui escancarado. Por isso que vale um parênteses da nossa conversa, que eu acho muito importante de salientar de novo, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu comento sobre isso, que é a história do cancelamento de determinados escritores. Então, na minha opinião, como profissional de letras, né, faz parte do que a gente estudou na faculdade, nós temos que ler o escritor dentro do contexto onde ele estava inserido. Então, se o contexto daquele escritor, que é o caso da L.J. Smith ao fazer o Diário do Vampiro, era um contexto gordofóbico, eurocêntrico, machista, e sim, os anos 90, e nem é anos 90, ela escreveu isso, estava mais para os anos 80, né? Era assim. Infelizmente, a gente viveu isso de uma forma que era legitimado estruturalmente pela sociedade. Então, a escritora, ela simplesmente registrou o momento que ela viveu. Então, hoje, graças a Deus, a gente olha para esse livro, a gente vê todos os problemas dele e fala, nossa, que bom que isso não é mais possível de ser escrito em 2021. Né? Nenhuma pessoa esclarecida em sua consciência produziria uma narrativa dessa em 2021. Mas a gente não pode, eu vou cancelar a L.J. Smith, não gosto do que essa mulher fala porque ela é misógina. Gente, parou, calma, não é bem por aí. Essa história de, vamos cancelar escritores que nem são desse tempo, porque lá no tempo deles, eles se comportavam como pessoas daquele tempo, é o que tem de mais bizarro nesse planeta. Você não pode exigir que uma pessoa do século XIX, do século XX, se comporte como uma pessoa do século XXI. Assim como seria injusto se lá no século 22, 23, cobrassem de nós do século 21 uma postura que eles terão lá na frente. Então, assim, é totalmente anacrônico, é totalmente absurdo. Portanto, não, eu não vou cancelar a L.J. Smith por isso, mas eu preciso ler este livro problematizando
cada um dos absurdos feitos por essa escritora dentro do tempo dela. E a Helena, ela vai representar exatamente essa garotinha dos anos 80, começo dos anos 90 dos Estados Unidos, que é a rainha da escola. Ela é uma garota que pratica bullying com todo mundo que ela não gosta, inclusive o próprio Stefan Salvatore. Ela espalha e dissemina mentiras, dizendo que ele é um drogado quando ele ignora ela, quando ele se recusa a dar a atenção que ela desejava. Ela é uma garota mimada, egocêntrica, extremamente arrogante. Ela fala, inclusive, com as próprias amigas dela, de uma forma grossa e arrogante. Ela não é uma pessoa por quem eu me simpatizei. Apesar dela ser a protagonista da história e a gente ter uma tendência narrativa a se identificar com o protagonista, não foi o que aconteceu entre mim e a Helena nessa história. Eu achei ela insuportável e muitas cenas eu torcia pra ela se ferrar, pra ela aprender e largar a mão de ser trouxa. Porque ela realmente é extremamente grossa, extremamente arrogante. E ela tem uma ideia assim de que o mundo todo está ali para servi-la. Porque afinal de contas, ela é linda dentro desse padrão eurocêntrico e magro de beleza. Ela tem essa noção de riqueza. Então ela gosta do Stefan Salvatore porque ele chegou de Porsche com uma jaqueta da Armani numa escola. Porque eu te garanto que se aquele perfil latino tivesse entrado na escola dela a pé e com roupas pobres, ela jamais teria se dado ao luxo de olhar pra cara dele. E a história, ela vai narrar uma paixonite aí que a Helena vai nutrir pelo Stefan Salvatore, baseado justamente nesse poder aquisitivo e nessa ilusão de quem seria esse garoto italiano que conhecia sobre a Renascença, que conseguiu tirar o professor mais chato da escola, que vinha de Porsche e blá blá blá. Tanto é que nas cenas, até o capítulo 9, mais ou menos, do livro, o livro tem 16 capítulos, quem se preocupa com as questões psicológicas do Stefan é o Matt, que se torna amigo do Stefan no livro, coisa que eu vi que na série não acontece. Eles meio que rivalizam ali pela Helena. Bem, no livro eles se tornam amicíssimos desde o início da entrada do Stefan na escola, e o Matt, inclusive, vai ajudar o Stefan em diversas ocasiões. E quem se preocupa se ele tá triste, se ele tá bem, é o Matt, porque a Helena, ela nem se preocupa com isso. A única preocupação dessa personagem na história inteira é ela não pagar de trouxa na frente dos colegas, porque a rainha da escola, ela não pode perder. A rainha da escola, ela tem que ser sempre linda e sempre ganhar. Então, quando ela perde, ela precisa humilhar alguém que está próximo dela para ela não sair por baixo. Gente, eu acho que falar sobre isso em pleno século XXI é muito complicado. A gente já sabe, assim, que a vida não é feita só de vitórias. Aliás, o que a gente mais tenta desconstruir na escola com os alunos, com os secundaristas, é que a frustração, ela faz parte da vida. Se frustrar é essencial para crescer, para evoluir. Não existe vida com sucesso absoluto se você não vive frustrações. Você se torna, no mínimo, uma Helena Gilbert do livro. Essa pessoa nojenta, antipática, insuportável, que acha que o mundo está ali disposto para te servir. Então, coração, eu detestei essa Helena e aí eu acabei criando a minha própria teoria da conspiração. Se a proposta da Stephenie Meyer não foi justamente criar uma obra, porque, gente, se você ler principalmente o Despertar, é muito parecido com o livro Crepúsculo, com, né, o Crepúsculo 1. Tem muitas cenas extremamente parecidas. E daí eu pergunto pra você, será que a proposta da Stephenie não foi criar uma Bella Swan, que é o oposto da Helena Gilbert? Uma personagem que é mais humanizada, que é uma personagem estrambelhada, né? Destrambelhada, toda desastrada, mais normal do que aquela antipática da Helena. Enfim. Outras duas coisas que me incomodam bastante nesse livro é a banalidade com que é tratada a questão do estupro. Tem uma cena, que agora eu não vou me lembrar em qual é o capítulo, mas é ali entre o começo e o meio da história,
em que aquele personagem insuportável do Tyler, ele tenta estuprar a Helena. E essa cena toda, ela é passada com uma banalidade que não trata nem um terço da complexidade do que é esse estupro. E aí, novamente, a gente retoma uma questão que era típica dos anos 80, dos anos 90, que é essa caracterização das mulheres como objetos sexuais dos homens e a incapacidade dos homens de entenderem não como uma negativa de um relacionamento, né? Então, se uma mulher está ali arrumada e com ele, significa que ela quer dar pra ele. Se ela não quisesse, ela não estaria naquele lugar, naquela situação. Então, isso é novamente uma representação daquele contexto, mas durante a nossa leitura a gente precisa problematizar que, graças a Deus, nós não vemos mais o mundo sobre esse prisma. E agora eu vou fazer comentários sobre duas questões literárias que são bastante importantes de serem mencionadas nessa análise da obra O Diário do Vampiro Despertar, que é uma citação feita pelo Robert, que é o namorado da tia Judith, que é a tutora legal das irmãs, né, Helena e Margaret. E o Robert, ele faz um comentário sobre o nome da Helena, né, comparando a Helena do livro com a Helena da obra Ilíada, de Homero. Sabe a Helena da Grécia? Que era a princesa que casou com Menelau, e aí o Paris, ele decide roubar a Helena porque ele acha que ele tem esse direito, uma vez que ele fez uma corrupçãozinha básica lá com a deusa Vênus para que ela ganhasse um concurso de beleza. E aí ele se achou no direito de levar a mulher que ele achava mais bonita, que no caso era Helena. E por causa dessa Helena existiu justamente a guerra de Troia, que dizimou o povo troiano. Então, o Robert vai comparar a Helena justamente com essa Helena de Troia. E a Bonnie, que é aquela amiga meio mística dela, que tem um pezinho lá nos celtas escoceses, ela vai realmente salientar esse tópico, falando, é uma garota linda, mas com um destino trágico, destinada a coisas trágicas. Então já dá meio que uma pitada assim pra gente de que essa história, ela não vai ser uma história com os fins que normalmente se espera de um romance. Pelo menos foi a promessa feita com essa referência de uma tragédia grega. E a segunda referência, que é bastante comum no livro, é o Drácula do Bram Stoker, que tem elementos narrativos que vão nos relembrar do Drácula, como, por exemplo, essa capacidade do vampiro de se transformar em animais, né? Desde o início, desde a primeira página do livro, a gente encontra ali um corvo, que é nítido que é um vampiro transfigurado, que nesse momento a gente não sabe bem exatamente quem é esse vampiro que se transfigura em corvo, mas enfim, nós temos essa transfiguração animal, as névoas que aparecem todas as vezes onde tem um ataque vampiresco, essa capacidade hipnótica do vampiro de seduzir e de ludibriar aí a sua vítima. E são todos itens que já continham lá no Drácula, né? A questão do convite, que um vampiro não pode adentrar a sua casa se você não convidá-lo para entrar. A lua cheia e os ataques que são coincidentes à meia-noite. E também um ponto assim que é um adendo: na versão original do Drácula não existiu romance entre o Drácula e a personagem da Mina Harker, mas que naquela versão cinematográfica de 1992 do Francis Ford Coppola existe sim um romance entre a Mina Harker e o Drácula, que ela seria uma reencarnação de uma pessoa por quem o Drácula havia se apaixonado. E assim, essa versão, ela já vem de algumas releituras do Drácula do início do século XX, onde provavelmente a escritora L.J. Smith bebeu da fonte para fazer essa comparação entre a protagonista Helena Gilbert e aquele ex-amor dos irmãos Salvatore, que é a Catherine. E essa fissura, né, que acaba existindo entre o Stefan Salvatore e a Helena Gilbert, justamente porque a Helena, ela recorda
aquela Catherine do século XV. Então são todos elementos que vão nos remeter aí à história do Bram Stoker, do Drácula. E para encerrarmos essa análise, eu vou falar sobre uma coisa que me chamou muita atenção, que é o vampiresco, né? Eu comentei lá no início do vídeo que eu fiquei muito intrigada por que o livro se chama Diário do Vampiro. Basicamente a história que é narrada no livro é da Helena e a Helena nem é vampira. Mas eu criei uma justificativa plausível dentro da leitura do Despertar do porquê que essa história teria razões suficientes só pela leitura dessa unidade de ser o Diário do Vampiro se baseando na Helena Gilbert. Porque na literatura, e nós vimos isso lá no Antologia do Vampiro Literário, do Bruno Costa, que na literatura vampiresco não é necessariamente os personagens que são ditos vampiros, mas aqueles que têm características vampirescas, que são aqueles que manipulam, que seduzem, que são egocêntricos, que é aquele personagem que ludibria, que engana, que seduz e que acaba destruindo tudo em torno dele. E essa característica no livro Despertar, ela tem muito mais a ver com a própria Helena Gilbert do que com o Stefan Salvatore. O Stefan Salvatore, ele é ali descrito como um vampiro bem parecido com o próprio Edward do Crepúsculo, cheio de culpa, cheio de questões psicológicas, um personagem todo cavalheiro, todo certinho, enquanto que a Helena, essa Helena, ela é toda erradinha. E ela é manipuladora, ela é egocêntrica, ela tem as características vampirescas. Portanto, fica aqui a minha ressalva que, na verdade, essa Helena, ela é mais cruel e vampira do que o próprio Stefan Salvatore. É claro que nós temos já nesse primeiro volume aquele triângulo amoroso, que na verdade, na minha opinião, é um quadrado, né? Porque essa Catherine, ela é mais uma assombração no romance da Helena do que necessariamente uma lembrança. Então, para mim é um quadrado amoroso e não um triângulo. Mas a outra ponta, né, entre Stefan, Catherine e Helena é o irmão, o tal do Damon Salvatore, que é o que vai nos remeter à Dama Pálida do Alexandre Dumas, que é essa existência de uma menina linda e órfã que vai viver aí um triângulo amoroso entre dois irmãos vampirescos, misteriosos, e que ela tem o irmão certinho e ela tem o irmão mais erradinho lá para ela escolher entre quais dos dois ela quer. Bem, nesse momento, o Damon Salvatore, ele realmente só aparece na história como um antagonista, como um vilão. Ele é pouquissimamente nos apresentado. As relações que ele tem com a Helena são bastante relapsas. Portanto, só nos próximos capítulos, aí nos outros livros, é que a gente vai conseguir destrinchar essa história. E eu me senti lendo aqueles romances do século XIX, sabe, folhetim, porque termina a história sem ter fim. Tá no auge, no clímax do bagulho, aí o livro acaba. Mas ok. Bem, e aí a gente fica por aqui e a gente volta semana que vem com uma outra análise literária vampiresca. Beijos!